Primeiramente, também agradecer a vocês, né, a oportunidade de a gente estar replicando as experiências, replicando a nossa vivência aqui dentro da comunidade Mário Andreasa, em Bahia. Nós também somos moradoras aqui do bairro, né, eu sou Iris, sou educadora social do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, né, o Serviço Pastoral ele atua na questão de enfrentamento à violência comunitária e também escolar. E a partir dessas vivências, de toda a articulação com a rede, não a rede assim, que nós fazemos? Nós criamos uma rede comunitária a partir dos serviços que existem dentro da comunidade. O Conselho Tutelar, o CRAS, as escolas. Então, assim, toda a rede de apoio que existe dentro da comunidade, a gente se reúne mensalmente para pensar estratégias de intervenção e prevenção referente às violências que estão dentro da comunidade. E aí, pode se apresentar logo? Eu sou Juscelina, também sou moradora aqui do bairro e sou presidente desta associação não governamental, que é o Centro de Mulheres da Esperança. E aí o centro, ele surge na comunidade há mais de 16 anos, né? Tem 16 anos de atuação aqui dentro, e já nasce com a missão de buscar conversar com essas mulheres em situação de violência, né? A partir da iniciativa de um padre, né, de juntar essas mulheres, de rodas de conversa, com que essas mulheres pudessem conversar seus anseios, suas angústias, e aí vai surgindo uma perspectiva da criação do jardim. A intenção de Padre Chico, quando ele veio da Alemanha para o Brasil e terminou chegando em nosso bairro, era fazer a pastoral da criança. E aí ele fez uma roda de conversa com as mães dessas crianças, e ali ele sentiu que tinha mulheres violentadas. Então ele criou, junto com essas 7 mulheres, na época, em vários grupos de mulheres, onde ele dava formação de pintura, de algum tipo de artesanato. E nesse período do artesanato, antes disso, elas sentariam e faziam uma roda de conversa, falando do seu cotidiano. E surgiu várias demandas de violência doméstica. Então, foi aí que ele se preocupou. Nós aqui já chegamos a ter 500 mulheres do próprio bairro, e surgiu um centro de mulheres. Nós, que somos mais recentes, começamos a buscar nossos parceiros, porque sozinha a gente não tinha condição, até porque só são mulheres donas de casa. Aqui não tem nenhuma universitária, não tem mulheres formadas, só do seu ensino médio tem mulheres analfabetas. Então, a gente ficou muito só, sem saber o que realmente fazer, onde buscar esse serviço. E quando surgiam as demandas graves, aí isso nos preocupava. Foi aí que a gente foi buscar os parceiros, especialmente o SPM, que é um grande parceiro, também não é governamental, e começou a nos orientar, começou a nos capacitar e buscar nossos direitos e começar a inserir nós na rede. E aí, e essa rede, da onde ela surge, né? Assim, o Jardim ele já desenvolveu um trabalho em relação a essas mulheres, inconscientemente, né, querendo ou não, assim, elas conseguiam desenvolver roda de conversa, quando a mulher chegava violentada, elas conseguem identificar, pela própria experiência também, que a maioria da diretoria também já vivenciou algum tipo de violência doméstica. Então, quando uma mulher chega numa situação, ela consegue identificar, fazem um diálogo e encaminha para uma rede. E aí surge a Rede Carolinas no ano de 2020. Em parceria com o pessoal da Unidade de Polícia Solidária aqui de Mário Andreasa, que também tem um projeto social, a gente faz um acompanhamento mensal de todas as ocorrências da comunidade. E a gente, especificamente, sobre violência doméstica, a gente procura quem é o agressor, qual foi o tipo de violência que essa mulher sofreu, qual a área da comunidade que essa mulher está inserida, se tinha ou não crianças no momento da ocorrência, e a gente consegue fazer uma sistematização de todas as ocorrências aqui da comunidade. E o ano passado, no período de isolamento social, a gente consegue identificar um índice muito grande aqui no bairro. E a gente começa a juntar parceiros. Tá, a mulher sofreu violência, então a gente precisa acionar o CREAS, a gente precisa acionar a promotoria, a gente precisa acionar o jardim, que quando chega a mulher aqui no jardim, eles possam saber para onde encaminhar essa mulher, no CRAS, no Conselho Tutelar. Então, assim, toda essa rede ela começa a ser articulada para que possa funcionar a partir de encaminhamentos.
E aí, o ano passado, surge a proposta de uma rede de apoio à mulher. Porque a Rede Carolinas, até quando ele conversou comigo, ele perguntou, existe espaço físico? A princípio, não. A Rede Carolinas, ela está dentro de cada espaço que compõe essa rede, né? Assim, está dentro do Conselho Tutelar, ela está dentro de outros espaços que trabalham com mulheres. Na cidade de Bahia, a gente tem 12 grupos informais que trabalham com mulheres também. E aí identificar se essas mulheres são ou não em situação de violência. E a Rede Carolinas surge disso. Aí a promotora também, a gente tem uma parceria muito forte com a Promotoria da Mulher, né, de Defesa de Direitos das Mulheres aqui do município, a juíza também da Vara da Família. Então, assim, a gente articula uma gama de parceiros para que quando a mulher chega aqui no jardim, quando ela identificar o tipo de violência, ela saiba para qual rede ela precisa encaminhar essa mulher. Essa mulher precisa de uma assistência, então eu vou chamar o CRAS ou então diretamente a secretaria. Essa mulher está sofrendo algum tipo de violência, então é o CREAS, o centro de referência para atender essa mulher. Porque no CREAS, eles vão poder encaminhar para um serviço psicológico, vão poder encaminhar para uma cesta básica, vão poder encaminhar para os outros demais serviços. E aí, por que Carolinas, né? Carolinas, na verdade, no momento da construção, é uma flor originária aqui da Mata do Xenxen, aqui no Mar Andreasa. A gente tem uma grande reserva, né, ambiental, infelizmente. Está sendo rapidamente desmatada, né, aqui próximo. E aí essa florzinha, ela surgirá. Ela é uma florzinha delicada, mas extremamente resistente. E a proposta é que a gente pudesse dar esse nome por essa simbologia dessa flor. E aí, nesse período de 2017 para cá, que não é novidade para o mundo, né? Nossa cidade passou por muitos altos e baixos, mais baixo do que alto. Então, saía secretário, entrava prefeito, saía prefeito, entrava vereador, e essa foi nossa luta, de realmente ter estabilidade na nossa cidade, que ainda não tem. Estamos lutando para que tenha. Mas aí nós buscamos os parceiros, em meio dos amigos, os estaduais, né, que foi a Secretaria de Mulher e Diversidade Humana, ela nos acompanha, as DEAs, que é as delegacia, também a doutora Maísa, ela está junto conosco, acompanha, a nossa própria delegacia de Bahia, que também está fragilizada através dos poderes públicos desse alto e baixo da nossa cidade. E aí a gente começou a descobrir realmente o que nós precisamos. E estamos buscando fora, infelizmente. Infelizmente, surgiu a rede. Nossa preocupação aqui maior, que a demanda cresceu. Só a gente abriu inscrição para novas mulheres, só do finalzinho de fevereiro até agora, já acrescentou 60 mulheres. Né? E aí a nossa preocupação é como cuidar, como acompanhar. Um atendimento psicológico. Tem mulheres que vêm para cá, muitas das vezes, não fazem nada, apenas se refugiar aqui, já que em casa não está tendo o merecimento de paz. Ela vem para cá. Então, eu acho que esses profissionais é importante, é muito importante o psicólogo, né, um assistente social, que possa nos ajudar, nos orientar mais, e até atender essas mulheres. Infelizmente, e aí eu acho que quando vocês fazem a simulação é muito interessante, porque são casos reais que vão chegar até vocês. Né? Assim, quando a gente se coloca na posição de paciente, e quando o médico consegue perceber além do que está aparente, isso é fundamental. E quando o médico percebe, sabe para onde caminhar, eu acho que é um passo extremamente maior. Né? Porque quando a intenção nossa de acionar esses serviços é porque a gente sabe que essa mulher violentada, ela vai passar no CRAS, ela vai passar no Conselho Tutelar, ela vai passar numa escola. Então, assim, atrás também dessa mulher existem crianças, existem pessoas, então, assim, atinge toda uma rede familiar dentro do espaço. Então, esses serviços que essa mulher passa, eles também precisam estar cientes de quando essa demanda chega, para onde encaminha essa demanda. Né? Não é receber a violência mas isso não é minha função, e passar a bola para outra. Eu acho que também tem um pouco de dúvida, por exemplo, sobre o perfil sociocultural do bairro e qual é o perfil mais comum de violência que essas mulheres elas sofrem. E uma outra curiosidade também
é se, por exemplo, o Brasil, ele já reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, se vocês também já acolheram casais homoafetivos. Então, eu acho que nossa maior dificuldade na questão do bairro, por exemplo, a gente estava até fazendo uma discussão ontem sobre os dados de 2020. No ano de 2020, nós tivemos 78 casos de violência doméstica registrados via CIOP. E a gente sabe que a realidade é muito mais alarmante, né? Assim, a gente sabe que esses números foram números que conseguiram fazer uma denúncia, porque algum vizinho ouviu e conseguiu fazer uma denúncia. Mas aí, por exemplo, se você for em áreas aqui da comunidade, existem ocupações aqui no bairro. Então, assim, a gente identifica que essas mulheres que ligaram para o 190 ou o vizinho são de extremamente ocupações. Então, assim, essas ocupações, né, que antes as pessoas chamavam de invasões, concentram um número muito grande de pessoas vulneráveis. Então, assim, quanto mais vulnerável a mulher, mais violência ela vai sofrer. Né? Quanto mais distante também do centro da comunidade, mais violência também essa mulher sofre. E aí ela sofre violência dentro de casa, quando vai procurar um serviço. Então, quando a mulher chega aqui no centro, elas estão realizando o cadastro agora, porque é muito importante a gente identificar isso, né? Quando uma associação ela trabalha com algum público, ela precisa saber qual a necessidade do público que ela está trabalhando. E aí, no cadastro que elas estão fazendo, lá tem perguntando se a mulher já sofre ou nunca sofreu violência doméstica. Se essa mulher sofre de ansiedade, se nunca sofreu ou se já sofreu. Assim Sim. Também como a depressão. Então, assim, a gente percebe que é uma sequência. Quando a mulher ela diz que foi vítima de violência doméstica, automaticamente ela vai ter ansiedade ou depressão, ou os dois. Então, assim, a gente está fazendo um levantamento desses dados coletados por ela para ver o que é que a gente faz com as mulheres que já sofreram violência, que existe um trauma psicológico muito forte, o que a gente faz com as mulheres que estão sofrendo violência e o que a gente faz com aquelas mulheres que não sofreram para que elas não possam vir sofrer violência. Então, assim, o trabalho que as meninas desenvolvem é nesse sentido. Dia 8 de março, a gente fez um círculo com 8 mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E os relatos são extremamente, assim, são dolorosos para tanto elas como estão falando, também como para quem está recebendo. E aí, os tipos de violência, né? Desde a questão de abuso sexual na infância, a questão da agressão física, psicológica. Então, assim, muitas até dizem, era melhor ele me bater do que eu passar pela agressão psicológica que eu passei. Então, assim, e generalizar o que é violência para a mulher também é muito difícil. Alguns não entendem que o que elas vivenciam é uma violência doméstica. Então, quando a gente pergunta, já sofreu violência doméstica? É isso. Ela, não. Mas se a gente for entrar, por exemplo, na violência psicológica, ela diz, eu sofri isso aí. Se você perguntar patrimonial, ele já quebrou essas coisas porque estava alterado? Já, mas isso não é violência, não. Então, assim, o conceito de violência para uma vítima que já está fragilizada é muito difícil, é muito amplo. Então, quando a gente pergunta, você já sofreu violência doméstica? Imediatamente a gente pensa em agressão. Mas aí, quando a gente vem os subtipos, é muito mais amplo essa vivência. Eu acho isso muito importante, só frisando, porque é algo que mina muito mais a capacidade dessa pessoa até de ter uma perspectiva de uma coisa futura. Porque a partir do momento que, mesmo que ele não bata, diga que ela é inferior e faça com que ela acredite de uma forma estrutural, ela não consegue, muitas vezes, ter força nem de pedir ajuda a um vizinho, quanto mais chegar em uma rede, mesmo que aqui exista uma rede estruturada. E isso é muito mais forte, porque dentro da psicanálise a gente vai falar sobre um pouco disso também. E entender o ciclo, né? A violência, ela surge de um ciclo, né? Assim, são coisas estruturais, né? Que a gente, vamos supor, minha mãe sofre violência, e aí quando eu saio de casa muito cedo, então no meu subconsciente eu também vou sofrer a mesma violência que minha mãe sofreu. É uma coisa, como minha mãe passou, eu preciso passar também. Então, assim, eu acabo reproduzindo ciclos. Mas a partir do momento que essa mulher ela consegue fazer uma quebra desse ciclo, então o ciclo para de girar. E a violência doméstica é isso. Quando a mulher está em situação de violência, ela vive ciclos constantemente, né? Os ciclos que a gente chama... Como é o nome dos ciclos? Que tem a tensão, a lua de mel. Existe um ciclo, aí acontece a violência. Ciclo vicioso de violência. Acontece a violência,
depois da violência existe uma lua de mel, existe a estabilidade, depois volta tudo de novo. Então, a mulher fica dentro de um ciclo que ela não consegue sair. Eu acho que a importância esses novos jovens médicos que estão chegando, né, para essa nova geração, e também está chegando, é muito importante essa humanização que vocês hoje estão oferecendo a esses alunos. Porque é tão difícil, às vezes, a gente se abrir como vítima para uma mãe, é muito mais fácil a gente chegar num posto de saúde e se abrir para um médico, uma mãe. É muito mais fácil. E eu falo isso como experiência própria. Porque o nosso orgulho de seres humanos ainda é forte. A gente sente vergonha, a gente sente medo. Ainda há o próprio preconceito das mulheres não acolher, mas sim ofender. Porque eu acho que já é cultural mesmo, dizer assim, ela só porque quer, ela passa por isso porque quer, tão jovem, tão bonita. Então, isso vem ao longo do tempo. E para nós, mulheres, ouvir isso é muito constrangedor. O nosso orgulho não permite. Então, quando a gente chega num médico, é muito mais fácil a gente se abrir. Quando esse médico dá espaço para isso. Quando o médico realmente sente a nossa dor, vê a nossa dor e entra devagarinho nesse assunto. É muito mais fácil, até porque a gente não se conhece. Você está me acolhendo de uma forma tão humana que não tem julgamento. Então, parabéns para vocês. Eu espero que o que eu estou vivendo hoje aqui, né, esse momento aqui com vocês, a gente fala muito no futuro, eu penso muito no futuro, porque minha mãe sofreu, ela teve a forma dela agir, eu sofri e quero que estanque em mim. Eu não quero que seja reproduzida para minha neta. Entendeu? Eu quero que quando chegue a vez da minha neta, ela não tenha que submeter a esse tipo de violência que eu passei. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Eu estou muito feliz por participar desse momento, desse diálogo e dessa aula para vocês. Quem atende esse telefone? Sou eu. Na verdade, a proposta do WhatsApp é que a gente possa prestar informações ou acolhimento para a mulher. Quando a mulher ela vem procurar a gente, até para um atendimento psicológico, eu estou precisando de um psicólogo, eu não estou conseguindo dormir, eu estou com muito problema com meus filhos. Então, assim, a gente tenta, a partir dos parceiros, né, a Unidade de Polícia Solidária, ela oferece um policial, a própria secretaria também está oferecendo um psicólogo. Então, assim, a partir dos casos, a gente vai encaminhando essas demandas. E aí, se ela precisar de alguma orientação no sentido, eu preciso ir ao PSF, mas não tem médico. Então, a gente faz um direcionamento junto à Secretaria de Saúde, para que essa mulher ela tenha acesso ao direito. Porque não adianta a gente falar que a mulher tem direitos se a gente não garante o acesso desses direitos. Então, assim, a política pública para a mulher é muito ampla, mas a gente sabe que na efetivação... Pode entrar, fica à vontade. É o cadastro. Então, assim, aqui a gente sofre muito isso. Quando a mulher chega, ela precisa ser acolhida e ser direcionada. Mas, vamos supor, aqui em Bahia, por exemplo, a gente não tem estabilidade política pública. Então, como a gente garante que essa mulher, ao denunciar o agressor, ela vai ser acolhida e vai ser protegida? Né? Porque a gente teve um último caso aqui, lá no outro bairro, a mulher estava com a medida protetiva, mas, infelizmente, a gente sabe que quando o agressor chegar, ela vai dizer, eu tenho um papel aqui, ele não vai respeitar um papel. Sim. Então, assim, como que eu garanto que essa mulher com a medida protetiva, ela sobreviva? Com a política pública, eu posso garantir para que a mulher se sinta segura ao denunciar. Né? Então, assim, a gente sabe que a fragilidade da denúncia, ela se dá por conta de diversos fatores. Né? Quando a mulher denuncia, ela tem que sentir que, ao denunciar, ela está sendo protegida. Mas até a própria mídia, a gente sente uma dificuldade muito grande no sentido, denunciou, morreu. Assim, às vezes, a maior dificuldade nossa também aqui é que essa rede de apoio, ela possa entender qual é o seu papel na situação.
A delegacia da mulher ela precisa compreender qual é o papel dela. Aqui a gente teve muito problema com a própria delegada, no sentido de não acolher a mulher vítima de violência. Então, assim, quando uma mulher é vítima de violência, eu faço o julgamento dela, no momento que ela está ali fragilizada e vem procurar a delegacia, quem me garante que essa mulher vai dar continuidade ao processo? Ou quem me garante que quando essa mulher chegar aqui, ó, mulher foi vítima de violência, não vai na delegacia não, que não funciona não. Então, assim, infelizmente, a demanda é muito grande e parece que os serviços, e quem entra nos serviços, muitas das vezes não compreende o papel do serviço. Então, assim, é uma dificuldade muito grande nossa. A gente vem sofrendo muito, a gente vem pressionando, acaba sendo, até assim, a gente pressiona para que a política pública se efetive, que não era nosso papel fazer isso. Uhum. E muitas das vezes o próprio serviço que é deles, quando a gente está fazendo, que está dando resultado, eles tentam barrar a gente como sociedade civil organizada. Eu posso dar o exemplo do Caro? Há umas 2 semanas, uma mulher chegou vítima de violência, ela teve que botar a mulher dentro do carro e ir para a delegacia. Quando chegou lá, a delegada foi o procedimento totalmente errado. Ela foi para a central de delegacia, mas porque ela sabia qual o procedimento que poderia tomar. Se essa mulher tivesse ido só, ela ficaria na própria delegacia, a delegada não faria o procedimento correto, essa mulher ia sair mais fragilizada ainda. Então, a mulher, além de sofrer uma violência doméstica, ela vai para a instituição e sofre uma violência institucional. Então, assim, como que a gente... Eu sempre bato na tecla, né? Assim, como que a gente garante para essas mulheres, para criança, para idoso, para qualquer público, políticas públicas e uma rede fragilizada? E outra coisa, a gente passa tanta confiança para a mulher, para a família dos serviços, a gente passa confiança na própria Lei Maria da Penha, e quando essa mulher chega no serviço, ela é julgada, ela sofre outro tipo de violência, e aí o nosso trabalho, que é passar essa confiança, perde total credibilidade. E ainda essa mulher é multiplicadora para outras mulheres, a não denunciar, a não seguir em frente, até chegar à morte. É tanto que, a partir dessa necessidade nossa, do papel do CREAS, do papel da delegacia, a gente está criando fluxograma de atendimento. Ou seja, a partir desse caso, quando a mulher chegar aqui no jardim, o jardim vai saber para onde precisa encaminhar. E essa mulher vai ser direcionada. Quando você chegar na delegacia, o procedimento precisa ser esse. Quando essa mulher foi lá, a medida protetiva dela estava expedida há dias, mas ninguém estava achando a medida protetiva dela dentro da delegacia. E ela já veio porque o marido já tinha ameaçado ela de novo. Então, assim, quando se vai para a central, se pede uma ferramenta ainda melhor, que é o SOS Mulher. Então, assim, a medida protetiva não funcionou para aquele caso, mas foi pedida através dela, que conhecia, não foi através da delegada, que teria que fazer esse procedimento, mas, assim, foi solicitado o SOS. O que é o SOS? É o aparelho celular, onde ela é conectada em várias viaturas da Paraíba. Eu não sabia que existia isso, não. Aonde a mulher estiver, todo dia pela manhã, ela tem que tocar o verde, porque o verde está dizendo que ela está bem. Quando ela toca no laranja, ela já está se sentindo ameaçada. E o vermelho é socorro mesmo. Para chegar. Isso. Então, como esse aparelho está conectado em todas as viaturas da Paraíba, se ela estiver no mutirão, que é aqui onde nós estamos agora, e se tiver uma viatura ali na Imaculada, imediatamente ela tem que estar aqui, porque ela é a mais próxima. Não vai sair uma de João Pessoa. Tem que ser essa que está aqui. Por isso que esse aparelho é tão importante, mais do que a medida protetiva. E eu sempre faço isso para as mulheres. Peça isso, não a medida. Aí, no começo da sua... Marcos, pode falar. A gente está roubando a fala. Joia. Eu tô pedindo... Eu estou aproveitando aqui o chat, mas acho que não dá para vocês acompanharem, mas é mais a intenção de tanto explicar para os estudantes o que é CRAS, CREAS, né, que alguns podem ter esquecido, mas pode deixar que eu vou fazendo esse jogo de cintura por aqui no chat. Aí eu queria aproveitar, né,
tem alguns colegas nossos que são estudantes de medicina e são, inclusive, policiais militares. Aí um deles falou aqui que é isso, que esse SOS, que eu acho que é um aplicativo, né? Ele é conectado direto ao centro de operações lá da polícia, né? E aí é uma das formas de estar o tempo todo tendo informações dessas mulheres, né? Eu acho que é um aplicativo nacional, né? Que talvez tenha isso. Aí talvez a mulher que não tenha celular, que não tenha possibilidade de ter um aplicativo no celular, vocês conseguem um aparelho para ela? Era uma A própria delegacia disponibiliza. a própria delegacia. Isso. Mas se a mulher já tiver o celular também, qualquer mulher pode baixar esse aplicativo ou não? Não pode. Não pode. Tem que ser o celular De lá. da delegacia. Ela tem que denunciar, ela tem que fazer o boletim, ela tem que sentir-se que está realmente ameaçada para receber esse. Só que as nossas delegadas, muitas das vezes, ela oferece a medida protetiva e não o aparelho. E aí, por oferecer tanto essa medida protetiva, que nós perdemos uma mulher aqui em Bahia. Fica repetindo a mesma coisa e não sobe a escadinha. Isso. Ela recebeu a medida protetiva e simplesmente a delegada orientou ela. Se você se sentir ameaçado ou ele se aproximar, você liga para o 190. E não passou essa ferramenta tão importante, porque essa é importante. A mulher que nós estamos acompanhando, ela não solta esse celular. Ela se sente protegida. Se você conversar com ela, você sente aquela segurança que ela está sentindo naquele momento, porque ela está com aquele aparelho. Então, há uma diferença muito grande, e nós da sociedade civil estamos tentando orientar as mulheres a pedir sempre isso, e não com papel. Agora eu vou lhe perguntar uma coisa. Esse aqui é seu. Não, Não, esse é o celular normal. é o normal. Ela só está utilizando como exemplo. Como Entendi. Porque eu não sei, vocês disseram que vocês fazem parte disso porque vocês passaram por isso. Isso. Minha pergunta teve algum estágio que você chegou a receber esse celular? Em algum Bom, momento? assim, quando eu sofri, não existia a Lei Maria da Penha, que Faz muito tempo. foi em 2000. Foi em 2000, finalzinho de 99 para 2000. Foi quando eu tive meu menino, com 15 dias de resguardo, eu levei uma tapa na cara com o meu bebê no colo. E até 2004 foi luta e sofrimento, porque só existia a delegacia civil, né, normal. E a gente não tinha todo esse processo que hoje nós temos, essa proteção da Lei Maria da Penha, dos serviços disponibilizados pelo nosso Estado, que, querendo ou não, nosso Estado, ela tem um olhar a essas políticas públicas. Os próprios policiais hoje, eles já têm essa visão mais humana de como atender, acolher essa mulher, aqueles que estão no processo de trabalhar com essas vítimas. Mas no meu tempo não tinha nada disso. É isso que eu sempre falo, a minha voz é a minha luta. Mas como que se sai de um ambiente desse? Ou você não saiu? Então, foi através desse espaço, dessa associação. Que lhe deu força, energia. Isso. Porque eu sei que não é fácil, sabe? Não Você é fácil. de resguardo, com 15 dias, sofreu violência, aquela pessoa você escolheu para ser seu parceiro, e que você vai construir um mundo encantado com ele. Como é que você vai largar tudo isso para ficar só? Porque o nome é só, né? E foi aí que, quando eu entrei aqui, através de uma cesta básica, que o padre, as meninas sempre era chamada através disso, por causa da nossa necessidade de fome. E aí ofereceram uma cesta básica. Eu entrei, comecei a passar pelo processo. 2016, vem surgir a Lei Maria da Penha, mas antes disso eu fui ameaçada, eu era perseguida, meu marido não me deixava estudar, era aquela perseguição mesmo. Os professores muitas das vezes me levavam na parada do ônibus, me davam dinheiro de passagem, mandavam alunos me acompanhar. Então, tive todo esse processo gravíssimo mesmo na minha vida. Quando chegou 2006, que foi a Lei Maria da Penha, né, surgiu a lei, e Padre Chico, por ser aquele padre muito ativo, ele fez o Cordel Maria da Penha, que era a lei, e pediu para cada mulher levar um pedacinho e estudar em casa. E a minha, ele me deu a lei completa, e disse, cada pedacinho você vai jogar na sua casa, todo canto. Joga até na cama, se você quiser. Apegue lá. E estude essa lei. Convide seu esposo, que ele estude junto com você. E foi aí que tinha na mesa, tinha na lavanderia, tinha no banheiro, tinha em todo canto.
os pedaços. E ali ele foi estudando junto comigo, a lei. Ele foi estudando com você? Foi, que era para mim ajudar, porque eu tinha que decorar. O meio foi esse, né, para mim. Era para mim decorar e apresentar no lugar que a gente ia, em forma de cordel. E ele lhe ajudou? E ele começou a me ajudar. Ele começou a me ajudar e conhecer a Lei Maria da Penha junto comigo, naquele início. Eu comecei a ter a proteção de Padre Chico também. Tinha as orientações das mulheres que o sofrimento de cada uma estava vivendo, aquelas que já tinham saído, aquele exemplo daquela mulher que saiu me ajudou, aquela que estava, eu ajudei. Então, teve toda essa troca, porque profissional a gente não tinha, era nós e nós mesmos. Quando ele começou a conhecer a Lei Maria da Penha, junto comigo, aí ele realmente mudou. Você está com ele até hoje? Estou com ele até hoje. Nós estamos juntos há 22 anos. Tem um filho de 21 anos e tem um outro filho de 13 anos. Estamos juntos até hoje. E muitas vezes ele olha assim uma situação na televisão e diz, meu Deus, como é que pode? Né? Então, assim, eu acho que através dessa orientação, ele entendeu que existe uma lei e essa lei precisa ser cumprida. E quando ele assiste uma mulher que foi morta, assassinada pelo esposo ou companheiro, ele diz assim, mas a lei não existe. Aí eu digo a ele, a lei existe, a lei é perfeita, mas os serviços e os profissionais que ali estão por cargo político não permitem que os serviços sejam corretos. Não tem o conhecimento que você adquiriu. Isso. Então, quer dizer que a solução não é se separar, sair dali. Pode não ser, né? Pode não ser. Pode não ser. Pode não ser. As múltiplas vivências, né? Eu acho que O mundo encantado existe. Ela chegou no mundo encantado. Sim. Ju? São múltiplas formas, né? Isso é muito Parabéns. importante. Uma coisa que... Queria aproveitar aqui também, Joia, eu estou acompanhando um pouco as perguntas aqui no chat, né? E uma das coisas que fala, assim, uma colega, uma aluna perguntou, né, se existe muita situação da mulher, que é um dos motivos ela ser dependente, às vezes, financeiramente do companheiro, né? Hoje em dia, talvez com a Bolsa Família, é uma coisa que acho que ajudou muito, porque a Bolsa Família é no nome da mulher, né? Então, isso já dá uma segurança a mais para a mulher, né? Eu sei que existem casas de acolhidas a uma mulher que, por exemplo, tem uma situação muito limite, né? E ela pode ser acolhida numa casa que fica meio secreta, com uma certa segurança. Ela pode passar por um período mais crítico nessa casa. Aí, eu vou fazer um conjunto de perguntas, aí vocês vão falando depois. Aí era mais para saber se isso acontece mesmo, se isso ajuda vocês, ou a demanda é muito maior do que a possibilidade da casa. Se é só em João Pessoa isso, ou se tem essa casa em outros municípios. Outra coisa, um aluno também perguntou essa questão de ações de prevenção, né, se vocês conseguem fazer. Eu vi que, numa notícia falando sobre a rede de mulheres, a Rede Carolina, falando que a promotora de justiça estava criando um projeto Refletir, que seria para pegar os homens que estão em situação na justiça, justamente por estar respondendo a medidas protetivas, né? Eles seriam meio conduzidos a fazer cursos, reflexões, para justamente trabalhar um pouco essa questão da prevenção de que aquele homem agressor ele vai mudando de mentalidade, né? Ele vai adquirindo conhecimento, talvez uma nova formação que ele não teve a chance de ter ao longo da sua vida, né? Outra coisa que eu queria perguntar também para vocês é que, falando da delegacia, dessa dificuldade das delegacias de terem essa compreensão mais ampliada das situações de violência e do contexto das mulheres, né? Foi criada, acho que, não sei se junto com a Lei Maria da Penha, um pouco antes, as delegacias especializadas da mulher, né? Eu sei que deve ter talvez umas duas em João Pessoa, deve ter uma que responde à Grande João Pessoa. Se vocês preferencialmente vão na delegacia especializada da mulher ou se vocês vão em outra delegacia. E deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Outra coisa que é esse convencimento da mulher, né? Mas, assim, eu vi um vídeo na internet falando isso, que uma mulher que sofre situação de violência,
Aí perguntaram para a população em geral, né? Por que essa mulher, se ela não se separa desse marido, o porquê que acontece? Qual é o motivo? Aí a população em geral, leiga, né? Talvez pela essa cultura nossa machista ainda, diz que ela não se separa porque ela gosta de apanhar. Mais ou menos reduzidamente seria isso, né? E aí depois foram entrevistar as mulheres em situação de violência e essas mulheres responderam, em primeiro lugar, né? Que é o motivo de elas não se separarem é porque elas estavam preocupadas com filhos, tanto porque a separação poderia influenciar nos filhos, como essa questão financeira poderia também interferir no filho, na criação dos filhos. E, em segundo lugar, essas mulheres em situação de violência responderam que o motivo principal era o medo da violência, né, contra que essa violência continuasse, que ela piorasse, né? Então, são essas coisas de como é importante essa rede protetora, porque o segundo motivo de elas não efetivamente irem denunciarem ou procurarem ajuda é esse risco de esse medo de represálias, né? Então, como é importante a gente cada vez mais ter organizações que nem vocês, né, as delegacias, terem essa compreensão mais ampliada, né, e a gente ter possibilidades de agir em mulheres, tanto preventivamente, né, nas suas famílias, como em situações agudas, né, como isso é importante. Como você falou aí sobre a Casa da Acolhida, era uma coisa que me inquietava muito, porque como eu faço parte do Conselho Estadual do Direito da Mulher, eu participo de várias coisas, várias reuniões, e elas discutem muito esses direitos das mulheres. E ali eu conheci essa Casa da Acolhida, mas a inquietação era muito grande, e aí eu fui questionando uma situação que nós vivemos aqui com uma mulher, que ela não queria denunciar, ela não queria nada, queria viver daquela forma. Aí a gente trouxe uma palestra com a própria delegada, a doutora Maísa, a coordenadora das DEANs, e a menina da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, que é Caliandra. E elas falaram muito, puxaram muito esse assunto sobre essa violência que essa mulher também vivia. Aí ela trouxe a apresentação dessa casa de acolhida, a importância dessa casa. Quando uma mulher chega a essa casa, é o topo da liberdade. Eu falo isso porque eu conheci o serviço. É muito importante para a mulher ela chegar nesse topo, porque ali ela vai ter o acompanhamento à saúde. Se ela não estuda, ela vai estudar. Se ela não trabalha, não tem profissão, ela vai fazer curso. Os filhos são acompanhados. Ela tem todo essa proteção, todo esse cuidado para que ela possa se libertar e se sentir novamente mulher, chefe de família, dona de casa e profissional. É muito importante esse serviço, mas, infelizmente, não é aberto para todas as mulheres. E, realmente, essa rede, essa casa é do Estado. Não, os municípios, nem todos têm. Eu acho que tem João Pessoa, que é a casa de Ariane, né? Mas ela não chega a esse nível de tanto acompanhamento. A que tu conheceu foi qual? A do Estado. Que não é conhecia a casa. É João Pessoa. Não conhecia a casa. Conheci todo o processo que elas fazem. É aqui no Estado, mas elas não divulgam onde é. Porque é algo que tem que ser realmente... Tem que ser escondido. Estrito mesmo. Isso, tá certo. Então, a gente tem abertura, o serviço que lá é oferecido para a mulher, mas a gente não sabe endereço, onde é, onde não. É só essa mulher que tem acesso e esses profissionais. Hoje são quantos inscritos aqui? Aqui hoje, nós já tínhamos 189 mulheres e agora chega a mais 60. Né? Vocês acham que a pandemia aumentou esse número? Com certeza, desde o ano passado. Teve um aumento muito grande, muito grande. Não apenas da parte de violência, mas também da necessidade, do aconchego, porque muitas elas não ficam isoladas, realmente elas estavam isoladas. Então, a partir do momento que elas começaram a vir para cá, ela teve mais um acompanhamento, teve outra mulher onde elas puderam conversar, essas coisas. E aí, o ano passado, no pico da pandemia, a gente, através de parceiros, na verdade, elas começaram
13 mulheres começaram a fazer confecção de máscaras. E aí, essa confecção de máscaras, produziram mais de 11 mil máscaras, e aí foram distribuídas para a comunidade, para as ocupações, para os parceiros. Então, assim, foi um meio também de envolver essas mulheres, para tirar elas desse espaço, e elas também estar inseridas em outro tipo de atividade, outro tipo de ação. E aí, referente aos homens, né, que você coloca, é interessante, junto com o Ministério Público, hoje a gente recebe também, na verdade, a gente tem um projeto que se chama Refletir, que são com homens que são expedidas medidas protetivas contra eles. Então, assim, se fazem encontros mensais com esses homens, na verdade, semanal. Toda semana existe um encontro com esses homens que, via Ministério Público, são selecionados, eles encaminham para a gente, para que façam roda de conversas, façam toda uma desconstrução, na verdade, que a gente entende também que esse homem que é violento, ele foi construído dessa forma. Então, assim, a partir dessa triagem que o Ministério Público faz, a gente também faz um processo com o homem agressor, para que ele não seja reincidente em outros casos. Porque a gente sabe que, tudo bem, muitas mulheres que estão com medida protetiva, elas retornam para esse homem. Então, assim, que esse homem também tenha consciência que quando a mulher pede medida protetiva, se ele for encontrado com ela, ele se prejudica também, porque ele é preso. Né? Porque existe uma medida protetiva contra ele, e ele está com aquela mesma pessoa. Então, assim, e também na perspectiva que quando ele se separe dessa mulher, quando ele encontrar outra, ele não reproduza o mesmo ciclo que ele vivenciou com a outra. E aí, a proposta desse grupo é um grupo refletir, são com 10 homens, são 5 encontros, e aí, no final do curso, eles têm uma diminuição na pena. Né? Eles fazem, a promotoria entra com a contrapartida de quando eles participam voluntário, é perguntado a eles se eles querem participar, não é obrigatório, não se chega e diz, você vai ter que participar, não. Se fala do processo, se fala como é que eu posso dizer, da oportunidade da diminuição da pena, e aí eles aceitam não participar desse processo. E aí eles fazem a triagem, claro que essa triagem não é feita com homens que cometeram algum crime maior, né? Assim, em relação à ameaça, em relação a um crime psicológico, em relação à própria agressão, muitas das vezes, mas assim, a promotora faz essa triagem e a partir do perfil ela encaminha para a gente fazer esse momento. E aí não somos nós que fazemos, são outros educadores da instituição que fazem, né? Porque a proposta é que a mulher não pode fazer, assim também como os homens não podem fazer encontro com as mulheres, no sentido da questão par, né? Quando eu estou conversando com o meu par, é mais fácil. Então, é nessa perspectiva que esse projeto ele atua. Aí, essas reuniões acontecem, qual é a sistemática com a reunião com os homens? Isso, são todas as quartas-feiras à noite. Na verdade, são 6 da noite. Não é aqui? Não é aqui, é no SPM. Certo. Na sede do SPM, que fica aqui próximo também no bairro. E aí vem 10 homens, esses 10 homens participam, são 5 encontros com eles. E aí são diversas temáticas, desde a construção do machismo, a construção histórica. O objetivo principal é compreender também que o homem agressor, ele é construído. Então, essa é a perspectiva também desse outro projeto paralelo a esse que se faz com as mulheres. E aí tem um grupo fazendo essa instrução, né? Essa Nesse momento, o ano passado, a gente concluiu 2 grupos, e aí, no início desse ano, a gente não conseguiu ainda fazer, já está triado, já fez a entrevista com eles, mas a gente não conseguiu fazer por conta da própria pandemia, né, do aumento, porque como é algo do Ministério Público, então, a princípio, a gente tem que aguardar um pouco. E aí, vocês conseguiram treinar 3 grupos o ano passado? A gente formou 2 grupos. 2, e concluiu os 2 grupos, no caso, 20 homens, que estão com medida protetiva. E aí é bem interessante quando ele coloca, né, porque a mulher sofre, porque quando a gente pergunta, né, por que você sofre? A gente nunca pergunta isso, né, porque assim, quando a mulher sofre violência, existem vários contextos por trás, né, a questão dos filhos, a questão financeira, a questão da própria família, né, assim, relatos até de experiência própria, quando a mulher diz que está sendo violentada, ninguém acredita. Mas ele é tão bom contigo, ele não deixa nada falar pra você. Então, assim, tão carinhoso. E com ele pior sem ele. Você não arruma ninguém, você tem que... Então, assim, existe também, quando a mulher tenta sair de um ciclo de violência, a sua rede de apoio não dá o apoio que ela necessita. Então, para a mulher é mais fácil e vai ser melhor para ela, na verdade, ficar nesse ciclo de violência
do que, de fato, conseguir sair disso. Então, assim, o que prende uma mulher à violência doméstica é muito amplo, né? Vai de experiência em experiência, vai de caso em caso, vai de mulher em mulher. Mas, assim como ele falou que nessas entrevistas, as próprias mulheres vítimas, ela relata que é por causa dos filhos. E ontem eu estava até conversando com ela que realmente o que vem na nossa cabeça é isso. Eu fui criada sem pai, não quero criar meu filho sem um pai. Ele é tão pegado ao pai, eu vou deixar. E fico sofrendo e vou aguentando por causa do meu filho. Aí quando a mulher também bota, mas eu vou viver de quê? Porque o homem próprio, ele já enche nossa cabeça. Que a gente vai ser rapariga, que você vai morrer de fome, que ninguém lhe quer. Ele já vem fazendo esse trabalho de formiguinha no nosso psicológico. E aí, quando chega um filho, aumenta mais ainda. Quem é que quer tu com filho? Me diga qual é o homem que vai querer tu com filho? É desse jeito que eles falam. Então, isso tudo realmente já trabalhou a cabeça da mulher. Além de ter trabalhado, a mulher olha para a sua família, que é a mãe, que é o pai, que é os irmãos, não se sente protegida. Aí eu vou para onde se eu deixar ele? Eu vou para onde? Vou morrer de fome? Vou viver na rua com meu filho? Vou ser humilhada na casa da minha mãe? Realmente, a mulher faz essas próprias perguntas. E elas mesmas respondem essas próprias perguntas. E aí eu estava até dizendo a ela que o meu menino, ele disse, ele agora que já é adulto, está na universidade, está trabalhando, assim na mesa ele fez, manhã, esse tempo todinho, porque eu sofri violência junto com a senhora, Gabriel não. Gabriel hoje ele vive na mamata, mas eu fui vítima igual a senhora. Qual era o argumento, qual era o pensamento da senhora de não deixar ele, hein? Aí eu disse assim, eu fiquei até, né, surpresa, eu disse assim, é você, meu filho. Eu não queria que você fosse criado sem pai. E aí ele olhou assim para mim, nunca mais, mãe, bota isso na sua cabeça. Deixe. Se for para deixar, deixe. Deixa a gente ser criado sem pai, mas não deixa a gente passar o que a gente passou. O que eu passei junto com a senhora, né? Então, hoje eu tenho certeza que eu não vou usar esse argumento, nunca mais na minha vida. Porque o quanto eu achava que eu estava fazendo bem com o meu filho, na verdade, estava fazendo coisas piores. Porque, além dele ver a violência, eu, como mãe, ignorante, grossa, eu passava também para ele. E não era à toa que eu ia para o hospital com meu menino na segunda, ele ficava internado na segunda, voltava na quinta para casa. Quando era na segunda, era internado de novo. Então, isso a gente viveu quase 3 anos, quando eu decidi deixar ele. Nunca mais ele foi para o hospital, meu menino. Então, já ele é um adulto, mas nunca mais pisou no hospital. E hoje eu fico questionando, será que aquela caminhada todinha no hospital com o meu menino, qual era o real motivo? Né? Então, esse é o argumento que a gente usa, enquanto, na verdade, a gente não tem esse conhecimento. E eu sempre busco esse conhecimento para as mulheres entenderem que nós temos várias condições de sair. Nós escutamos aqui uma mulher que ela contou a história dela um pouquinho, para mim foi surpresa, e ela disse assim, eu vou voltar para a casa da minha mãe, com meus 2 filhos, eu vou ser humilhada na casa da minha mãe. Há uma diferença quando eu era solteira, para hoje que eu tenho 2 filhos. Então, ela tem isso na mente. Eu fiquei com a língua coçando para dizer a ela, em primeiro lugar, a casa é sua. Em segundo lugar, você tem uma profissão que você aprendeu aqui, que foi artesanato. Você é um artesão de mão cheia. Por enquanto, você tem o seu Bolsa Família. Deu vontade de eu falar tudo isso. Mas o momento não era meu, é dela. E vai ser através do nosso círculos aqui, dos nossos diálogos, que ela vai descobrir. Das nossas palestras, que ela vai descobrir. Que ela tem tudo isso para deixar ele viver bem. Ela que tem que aprender. Isso. Porque para a mulher identificar que ela está no ciclo de violência, é um processo muito longo. Porque
por mais que a gente, assim, todo momento aqui a gente faz roda de conversa, traz algumas oficinas, faz círculos também, mas, assim, é necessário que a partir da experiência da outra, ela consiga se perceber que ela está naquele mesmo ciclo. Ela está reproduzindo o mesmo ciclo ou está de uma outra forma, mas também está vivenciando violência doméstica. A gente não pode, né? Ela até tentou, mas assim, a gente não pode dizer, ó, tu está sofrendo violência doméstica, tu tem que sair disso. Porque a gente entra no pré-julgamento, entende? E aí a gente acaba fechando essa mulher. Quando a gente entra dessa forma, a gente fecha. Então, assim, não Afasta. afasta e ela acaba se fechando naquele ciclo e aí ninguém chega, ninguém consegue entrar dentro, entende? E aí não se tem como quebrar esse ciclo. Ela precisa perceber, compreender que ela está no ciclo e ela precisa buscar mecanismo ou então pedir ajuda para que consiga sair desse ciclo. E hoje existe essa rede, né? Essa rede não só aqui em Bahia, mas em toda a Paraíba. João Pessoa, o Estado tem essa rede. E que nós precisamos trabalhar realmente a passo de formiguinha, para dizer à mulher que ela está protegida, ela tem os caminhos, ela tem para onde ir, ela está segura, ela não está só. E quando muita gente hoje trabalha essa parte de denuncie, você não está sozinho. Quando eu falo isso, eu tenho que falar com a certeza que realmente ela não está sozinha. Que ela vai para a delegacia e a delegada não vai deixar ela sozinha, vai encaminhar ela para o lugar certo. Quando ela chegar nesse serviço, ela tem que sentir que não está sozinha. E a gente discute muito essa palavra de você não está só, denuncie. Mas a gente tem que saber produzir realmente isso e garantir esses serviços que ela não está só. Porque eu estive só. E a sensação é de morte. Eu tentei de suicídio. É terrível. É mais fácil eu me matar por estar só, por estar passando aquilo, do que gritar. É muito mais fácil eu fazer isso. E eu tentei por 2 vezes. Tentei matar meu filho, tentei me matar. Porque naquele momento, aquela situação, eu estava sozinha, realmente. Eu estava sozinha. E para quem não entende, ou entende o que é estar sozinha, é muito angustiante. E quando hoje eu produzo essa palavra para que ela denuncie, porque ela não está só, eu tenho que garantir que realmente ela não está só. Ela tem ele, tem você, tem o professor, e tem vários alunos que estão ali para ajudar. E mais